Salve meu caro aluno, salve minha cara aluna. Hoje é dia de a gente comentar informativo do Supremo Tribunal Federal, né? Informativo 1041, ADIM 4700, entendimento interessante do Supremo, que eu já consigo olhar para ele aqui e ver essa questão aqui numa prova objetiva, até mesmo na prova subjetiva. Trata de que aqui, ó, fiscalização dos atos do Poder Executivo por parlamentar no âmbito dos Estados-membros, ADIM 4700, informativo 1041. A ADIM ela teve como objeto, primeiro ponto, lembrar que a ADIM pode ter como objeto o quê? Normas federais ou estaduais, ou ainda normas do Distrito Federal no exercício de competência estadual. No caso aqui, é uma norma da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O artigo 101 da Constituição do Estado do Rio. Olha o que diz aqui o artigo 101. A qualquer deputado ou comissão, deixar isso aqui marcado. A qualquer deputado ou comissão da Assembleia Legislativa é permitido formular requerimento de informação sobre atos do Poder Executivo e de suas entidades de administração indireta, até o limite de 12 requerimentos por ano, e por requerente, constituindo crime de responsabilidade, conforme a lei, o não atendimento do prazo de 30 dias ou a prestação de informações falsas. Então, o que é que diz a Constituição do Estado do Rio? De maneira muito simples, ela permite que qualquer deputado estadual ou qualquer comissão da Assembleia formule pedido de informação, né, ao Poder Executivo. Limita ali a quantidade de pedidos, né, e diz que se essas informações não forem prestadas no prazo de 30 dias, né, a autoridade responsável ela incidiria em crime de responsabilidade. Então esse dispositivo aqui ele foi levado ao STF, antecipo que o Supremo julgou a ação parcialmente procedente. Vou explicar a razão, bora entender aqui a decisão. Eu trouxe algumas conclusões que o Supremo trouxe aqui na decisão. Observe que aqui você tem a aplicação, né, do Legislativo fiscalizando as atividades do Poder Executivo. Será que é possível o Legislativo fiscalizar as funções do Poder Executivo? Olha só, galera. Dois pontos que a gente precisa aqui compreender. O primeiro deles é que a separação dos poderes é regra. Claro, está lá no artigo 2º da Constituição Federal, é princípio fundamental, inclusive é cláusula pétrea. E a separação dos poderes, ela requer o quê? Independência e harmonia entre esses poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas não significa dizer que é um princípio de independência absoluta, porque é possível sim haver interferência de um poder sobre o outro. Quando é que é possível? Sempre que a Constituição Federal permite, é aquilo que a gente chama de checks and balances, é o freios e contrapesos. Ora, se a separação dos poderes ela vem para limitar o poder, claro que um poder ele vai poder interferir na função do outro para conseguir obter essa autolimitação entre os poderes, esse controle recíproco. O primeiro ponto é isso. Você tem uma situação na qual o legislativo ele está fazendo o quê? Ele está fiscalizando a função do poder executivo. A separação dos poderes permite que o poder fiscalize a função do outro? Sim. Essa é a primeira conclusão que a gente chega, né? Inclusive isso no poder legislativo. Ao Poder Legislativo cabe a função típica de fiscalizar os demais poderes. E faz parte do sistema da separação dos poderes o controle recíproco entre esses poderes, os checks and balances. Então lembra, a independência e a harmonia são regra, mas é possível sim haver essa interferência, se chama de freios e contrapesos. A gente tem uma série de exemplos, né? Presidente da República, ele é julgado se cometer crime de responsabilidade pelo Senado Federal. A sessão do Senado é presidida pelo presidente do Supremo, ou seja, legislativo julgando o presidente da República sob a presidência de um ministro do STF, do Judiciário. Legislativo ele pode fazer leis, projetos de lei, aprovar projeto de lei, e o presidente da República pode vetar, mas o veto pode ser superado pelo próprio Poder Legislativo também, ou seja, um poder interferindo na função do outro, né? Então, separação dos poderes, previsão lá no artigo 2º da nossa Constituição Federal. Lembrar que ela prevê a independência e a harmonia, estão aqui, mas não é independência absoluta. Segunda conclusão. O princípio da separação dos poderes é fixado na Constituição e é qualificado como cláusula pétrea. Lembra, a separação dos poderes que eu imagino que começou aqui, né? É princípio fundamental da República Federativa do Brasil, artigo 2º e cláusula pétrea, previsão lá no artigo 60, parágrafo 4º. Logo, apesar de ser possível a interferência e controle recíprocos, freios e contrapesos, as hipóteses são apenas as previstas constitucionalmente. Muitos alunos me perguntam, né, fazem a pergunta com o seguinte teor. Mário, como é que eu sei que uma norma de observância obrigatória? Como eu sei que uma norma de repetição obrigatória? Quando é que eu sei que uma norma da Constituição Federal tem que ser repetida pela Constituição Estadual?
eu sempre respondo o seguinte, olha, você tem que ficar atento à jurisprudência do Supremo, que o Supremo decide. Mas se tem um tema que o Supremo sempre entende que é norma de repetição obrigatória, são aquelas que tratam de separação dos poderes. Então, aquelas normas da Constituição Federal que disciplinam de alguma forma, tem alguma relação com a separação dos poderes, o Supremo entende que devem ser repetidas pelos estados e pelos municípios. Então, vai fixando isso aí. Né? A gente está tratando de quê? Uma hipótese na qual a Constituição Estadual prevê um tipo de controle do Legislativo sobre o Executivo. Isso mexe com a separação dos poderes. Isso mexe com o sistema de freios e contrapesos. É possível, a gente vai concluir que vai ser possível se a Constituição Federal ela trouxer essa forma de disciplinamento. Bora continuar aqui. Ó. Terceira conclusão. A Constituição Estadual ou a legislação infraconstitucional, a pretexto de fiscalizar ou controlar as atividades de outro poder, olha só, não podem dispor sobre outras modalidades de controle ou inovar em fórmulas de exercício dessa atividade, que ultrapassem aquelas previstas pela Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, ou seja, as possibilidades de interferência são só aquelas previstas na própria Constituição Federal. Continua. Quarta conclusão. A Constituição Federal é taxativa quanto à atribuição exclusivamente conferida à Casa do Poder Legislativo para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, a competência para fiscalizar são das casas do Poder Legislativo. E aqui eu faço um adendozinho. O Supremo entende também, galera, que as comissões é como se fosse um alonga-manos da casa. Então, as comissões do Congresso Nacional, as comissões, ficou pequenininho aí, mas está escrito comissão. As comissões do Poder Legislativo, elas também têm essa competência para fiscalizar, né? Veja, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a fiscalização tem que ser feita pela própria casa ou por meio de suas comissões. Está no artigo 49, quinto aqui, ó. 49.10, melhor dizendo. É da competência exclusiva do Congresso fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluído os de administração indireta. Então, compete ao Congresso Nacional, diretamente, ou por suas casas, Câmara ou Senado. Também pelas comissões que representam a extensão da própria casa. Como é que a gente aplica isso para a Assembleia e para a Câmara Municipal? No caso aqui trata da Assembleia, que a fiscalização tem que ser feita pela própria Assembleia ou por suas comissões. No âmbito do município, a fiscalização tem que ser feita pela Câmara Municipal ou por meio de suas comissões. Olha o que diz, bora voltar aqui, galera. Olha o que diz a Constituição do Rio de Janeiro. A qualquer deputado, olha só, diz que qualquer deputado, primeira hipótese, ou comissão. Então, a Constituição do Rio de Janeiro atribui a qualquer deputado estadual ou a qualquer comissão essa competência para realizar a fiscalização. A gente já vê que tem alguma coisa errada aí, porque a Constituição Federal não atribui essa competência a um deputado federal ou a um senador, atribui ao próprio Congresso, Câmara, Senado ou às suas comissões. Então, quais foram as conclusões aqui? Norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar individualmente. Cuidado com isso aqui, ó. A parlamentar individualmente, se o parlamentar estiver no âmbito de uma comissão, é uma coisa. Ele ali está como representante da comissão, mas aqui ele está representando não a comissão, mas ele individualmente. Então não pode conferir a parlamentar individualmente o poder de requisitar informações ao Poder Executivo. Por quê? Porque fere a separação dos poderes, fere a simetria fixada na Constituição Federal, que diz que essa fiscalização tem que ser feita pelo próprio Legislativo ou por suas comissões. Apenas um cuidado. É possível que o parlamentar solicite informações na condição de cidadão. Aqui é outra coisa. Aqui não é um poder específico do parlamentar para o deputado. É um poder que a Constituição confere a qualquer indivíduo. Está no artigo 5º, 33. Olha o que diz aqui, ó. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, salvo aquelas, cuja manutenção do sigilo seja essencial à segurança da sociedade e do Estado. Então, apesar do parlamentar não pode, enquanto parlamentar, fazer essa fiscalização, ele pode, enquanto indivíduo, enquanto partícipe da sociedade, enquanto cidadão, solicitar informações na condição desse participante da sociedade, fazer essa fiscalização
do povo com relação aos órgãos públicos. Isso é perfeitamente possível, não é um poder específico do parlamentar, repito, isso é um poder que a Constituição dá a toda e qualquer pessoa. Mário quer dizer que todo o artigo 101 da Constituição do Rio foi declarado inconstitucional, cuidado aí, não foi isso que eu disse. O Supremo só declarou inconstitucional essa expressão aqui, ó, a qualquer deputado. As comissões, claro, como a gente viu aqui, elas podem perfeitamente continuar, né, a realizar essa fiscalização, independentemente da previsão da Constituição do Estado, porque isso é nome de repetição obrigatória. Então, como dá a qualquer deputado, está errado, né? Não pode, fere a separação dos poderes, mas as comissões, elas podem fazer. Então, observe que o Supremo, inclusive, quando julga um ADIM, quando ele realiza um controle de constitucionalidade, ele pode declarar inconstitucional uma palavra ou uma expressão. No caso aqui, ele declarou inconstitucional só esse trechinho aí, né, a qualquer deputado. Ficou claro isso para você? Espero que você tenha gostado. Manter atualizado é importante e é essencial se você quer obter aprovação em concurso público. Eu estou aqui para te ajudar com relação a isso. Espero que tenha ficado claro. Mas se ficou alguma dúvida, galera, fica à vontade aí. Comenta. Um grande beijo, um grande abraço.